Imagine, por um breve instante, que todas as manhãs, ao abrir os olhos, você recebesse magicamente em sua conta bancária uma quantia exata, renovada sem falhas, independentemente do que você fizesse. Uma quantia que você não pudesse acumular para o dia seguinte, que não pudesse emprestar, que ninguém pudesse roubar de você e que, ao final da meia-noite, desaparecesse implacavelmente, quer você a tivesse aproveitado ou não. Se estivéssemos falando de dinheiro, você certamente não desperdiçaria um único centavo. Você planejaria, investiria, faria cada moeda valer a pena. No entanto, o universo nos concede um milagre diário infinitamente mais valioso do que qualquer fortuna material. Um recurso que não faz distinção entre o bilionário e o mendigo, entre o gênio e o homem comum. Esse milagre, essa magia democrática e inexorável, é a sua cota diária de 24 horas. É fascinante, e ao mesmo tempo assustador, perceber que o tempo é a única verdadeira moeda da vida. Com o tempo, você pode buscar dinheiro, saúde, conhecimento e paz de espírito, mas com todo o dinheiro do mundo, você não consegue comprar um único minuto adicional. E, no entanto, a nossa relação com esse tesouro é frequentemente marcada pela negligência, pela ansiedade e por uma sensação crônica de insuficiência. Quantas vezes você já se pegou dizendo, como um mantra melancólico, que fará aquela viagem, lerá aquele livro, aprenderá aquele idioma ou finalmente cuidará da sua alma quando tiver um pouco mais de tempo? Seguindo essa linha de pensamento, precisamos confrontar uma verdade dura, mas absolutamente libertadora: você nunca terá mais tempo. Nós já temos, e sempre tivemos, todo o tempo que existe. A ideia de que um dia, no futuro, as nuvens se abrirão e um bloco de horas extras cairá no seu colo é a maior ilusão da condição humana. É essa ilusão que alimenta o fantasma da insatisfação, aquela sombra silenciosa que nos acompanha no teatro, que senta ao nosso lado no jantar e que nos sussurra ao pé do ouvido quando encostamos a cabeça no travesseiro, perguntando o que diabos estamos fazendo com a nossa juventude e com a nossa vida. Esse fantasma não assombra aqueles que não têm ambições, mas sim aqueles que possuem uma alma vibrante, aqueles que sabem, no fundo de seus corações, que nasceram para algo além de simplesmente pagar boletos e sobreviver. O desejo de fazer algo a mais, de transcender a mera rotina de trabalhar para comer e dormir para trabalhar, é a marca de um espírito que anseia por expansão. Mas, ao invés de encararmos a realidade das nossas 24 horas, nós nos escondemos atrás da desculpa da falta de tempo. Se você não consegue viver uma vida plena, rica e significativa com as 24 horas que lhe são dadas hoje, nenhuma hora extra mágica resolverá o seu problema, pois o defeito não está na quantidade do recurso, mas na forma como a nossa mente o administra. Para entender exatamente onde estamos falhando, precisamos examinar a armadilha mental em que a grande maioria de nós cai diariamente. Vamos tomar como exemplo o cidadão comum, o trabalhador que sai de casa pela manhã e retorna no fim da tarde. A grande tragédia desse indivíduo não é o trabalho em si, mas a sua atitude em relação ao dia. Inconscientemente, ele divide as suas 24 horas de uma maneira cruel e desproporcional. Ele considera que as 8 ou 9 horas que passa no trabalho são um dia verdadeiro, o núcleo da sua existência, enquanto o tempo que antecede o trabalho e o tempo que o sucede são vistos como meras margens, rascunhos, períodos de transição sem valor inerente. Ele acorda no último minuto possível, engole o café da manhã, corre para o transporte público com a mente vazia ou cheia de ansiedades triviais. Cumpre o seu dever no trabalho, muitas vezes olhando para o relógio, e volta para casa exausto. Ao cruzar a porta de casa, ele se declara mentalmente e fisicamente esgotado. Ele janta, senta-se no sofá, folheia uma revista, perde-se em telas, talvez jogue conversa fora e, antes que perceba, é hora de dormir. Ele viveu apenas um terço do seu dia e permitiu que os outros 2/3 fossem sugados pelo ralo da inércia. Um outro aspecto incrivelmente interessante é perceber que essa exaustão que sentimos ao chegar em casa, na maioria das vezes, não é uma exaustão física real, mas uma estafa mental nascida do tédio e da falta de propósito. Se, ao invés de sentar no sofá, esse mesmo indivíduo recebesse um convite inesperado para algo que ele ama profundamente,
Como ir a um show da sua banda favorita ou sair com uma pessoa por quem está apaixonado, a sua exaustão desapareceria como mágica. Ele encontraria energia para se arrumar, sair e aproveitar a noite por horas a fio. Isso prova que a energia vital está lá, apenas adormecida, esperando ser despertada por um interesse genuíno. Portanto, o grande segredo para transformar a sua vida não é mudar o seu trabalho, mas mudar a sua atitude em relação às 16 horas que lhe restam. Você precisa começar a enxergar essas 16 horas não como o resto do dia, mas como um novo dia em si mesmo. É nesse espaço de tempo que você não precisa lutar pela sobrevivência financeira, é aí que você é verdadeiramente livre para cultivar a sua mente, o seu corpo e a sua alma. Buscando transformar essa visão em realidade, o primeiro impulso da maioria das pessoas é agir com entusiasmo cego e desmedido. Elas pegam um papel e uma caneta e criam um cronograma espartano, prometendo a si mesmas que a partir de amanhã acordarão às 5 da manhã. Lerão um livro por semana, aprenderão mandarim e farão exercícios rigorosos todos os dias. E é exatamente aqui que somos levados a um dos conselhos mais valiosos que você pode receber: desconfie do seu próprio entusiasmo. O entusiasmo é um fogo de palha, brilhante, intenso, mas que se consome rapidamente. Quando você tenta mudar a sua vida inteira da noite para o dia, você está ignorando a natureza humana e, principalmente, a força esmagadora do hábito. O hábito é uma âncora pesada, e tentar arrastá-la com um solavanco só resultará em exaustão e frustração. Quando você falha em cumprir aquele cronograma impossível, a sua autoconfiança sofre um golpe terrível. Você volta para o sofá, sentindo-se um fracassado, e o fantasma da insatisfação sorri, vitorioso. Portanto, a regra de ouro para começar a viver plenamente as suas 24 horas é começar de forma humilde, quase insignificante. Uma pequena vitória diária constrói a fundação da confiança, enquanto um grande fracasso heróico destrói a sua vontade de tentar novamente. Aprofundando um pouco mais nessa jornada de pequenas vitórias, precisamos olhar para o primeiro momento do seu dia onde o tempo é desperdiçado de forma invisível, o seu trajeto matinal. Seja no ônibus, no trem, no metrô ou no trânsito. Você tem ali um bloco de tempo precioso que costuma ser assassinado pela leitura apressada de jornais, pelas redes sociais ou simplesmente por um olhar vago pela janela. Você pode argumentar que precisa ler as notícias para se manter informado, mas sejamos honestos. A grande maioria do que consumimos nas notícias diárias é ruído passageiro que não acrescenta 1 milímetro de profundidade ao nosso caráter. O que eu proponho é que você transforme esse trajeto no seu ginásio de treinamento mental. A nossa mente, por padrão, é como uma criança hiperativa e indisciplinada, pulando de um pensamento para outro, remoendo o passado, temendo o futuro, distraindo-se com qualquer mosca que passe. Se você não consegue controlar no que a sua mente foca, você não tem controle sobre a sua vida. Portanto, o exercício é simples, mas incrivelmente desafiador. Escolha um assunto, um conceito, ou um trecho de um livro edificante que você leu na noite anterior, e force a sua mente a se concentrar exclusivamente naquilo durante o trajeto. Conforme você tenta fazer isso, descobrirá rapidamente a rebeldia do seu próprio cérebro. Você começará a pensar na filosofia de Marco Aurélio, por exemplo, e em 10 segundos estará pensando no que vai almoçar, ou na discussão que teve com o seu chefe. O seu dever, sem raiva e sem frustração, é pegar a sua mente pela gola e trazê-la de volta ao foco. Você terá que fazer isso 30, 40 vezes em uma única viagem. Mas a persistência nesse exercício diário de concentração é o que constrói o músculo da vontade. Quando você domina a arte de direcionar os seus pensamentos, você adquire um superpoder. Você para de ser uma folha seca levada pelo vento das circunstâncias e das emoções alheias, e passa a ser o mestre do seu próprio estado mental. E não subestime o poder de refletir sobre as palavras de grandes filósofos, como Sêneca, Epicteto ou Marco Aurélio. Eles não escreveram para acadêmicos em torres de marfim, mas para pessoas reais, enfrentando problemas reais. A sabedoria deles, quando mastigada e digerida no silêncio da sua mente focada, tem o poder de curar a ansiedade, de dissipar o medo e de colocar os aborrecimentos diários na sua devida proporção insignificante.
Passando da manhã para o fim do dia, chegamos ao coração da nossa estratégia de vida, as suas noites. É aqui que a mágica da expansão pessoal realmente acontece. Mas, lembrando da nossa regra sobre o entusiasmo, você não deve comprometer todas as suas noites. A sugestão prática é que você reserve apenas 3 noites por semana, e, nessas 3 noites, dedique apenas 90 minutos a um esforço deliberado de cultivo intelectual ou espiritual. 90 minutos, 3 vezes por semana. Parece pouco, não é? Mas eu garanto que essas horas, se tratadas com a mesma reverência e seriedade que você trata um compromisso de trabalho ou uma consulta médica, mudarão a trajetória do seu destino. Você precisa defender esses 90 minutos com unhas e dentes. Se alguém o convidar para sair nesse horário, você deve ter a coragem de dizer: sinto muito, mas tenho um compromisso inadiável. Mesmo que o compromisso seja sentar-se na sua própria sala para ler e pensar. As pessoas acham perfeitamente normal cancelar planos porque tem um jogo de tênis ou uma aula de ginástica. Mas acham estranho recusar um convite para cultivar a própria alma. É hora de invertermos essa lógica e darmos à nossa mente a mesma importância que damos aos nossos músculos. Dentro desses 90 minutos sagrados, a escolha do que fazer é crucial. E aqui entramos em um território delicado. Muitas pessoas, com a melhor das intenções, decidem que vão usar esse tempo para ler romances. Não me entenda mal, a literatura de ficção é maravilhosa, mas a leitura de romances leves, aqueles que fluem como água e não exigem nenhum esforço intelectual, não é o tipo de exercício que constrói a mente da qual estamos falando. Ler um romance superficial é como descer um rio de barco, deixando a correnteza levar você. É um lazer, é um alívio, mas não é um treinamento. Para que a sua mente cresça, ela precisa encontrar resistência. Ela precisa se deparar com textos que a façam parar, reler um parágrafo 2 vezes, franzir a testa e pensar profundamente. É o atrito que gera o fogo da inteligência. Portanto, se você deseja ler literatura, desafie-se com os clássicos, com a grande literatura que mapeia as profundezas da alma humana. Mas não pare por aí. A leitura não é a única, nem necessariamente a melhor, forma de usar o seu tempo. Uma outra avenida fascinante para explorar nesses 90 minutos é o vasto e muitas vezes mal compreendido mundo da poesia. Eu sei que a palavra poesia faz muitas pessoas torcerem o nariz, associando-a a algo chato, incompreensível ou excessivamente sentimental. Uma espécie de tortura medieval imposta nas escolas. No entanto, a poesia é a forma mais elevada de expressão humana. Ela destila emoções complexas e verdades universais em palavras de uma beleza cortante. Ler poesia exige um esforço imaginativo que nenhuma outra forma literária exige. Ela força sua mente a criar imagens, a sentir o ritmo, a conectar-se com o autor em um nível quase espiritual. Se você tem preconceito contra a poesia, eu o desafio a ler ensaios sobre a natureza da poesia. A tentar compreender o que os grandes poetas tentavam fazer, e depois mergulhar em uma obra épica. Você pode descobrir que, ao vencer a resistência inicial, um universo inteiro de sensibilidade se abre diante de você, tornando a vida infinitamente mais rica e colorida. Mas e se você for uma pessoa que genuinamente detesta literatura e poesia? Isso não é um defeito de caráter e não o impede de viver uma vida plena. O conhecimento humano tem domínios infinitos. Considere, por exemplo, o mundo das artes visuais ou da música. Muitas pessoas frequentam concertos ou museus apenas para serem vistas, ou ouvem música de forma passiva, como um ruído de fundo agradável. Elas dizem que não entendem de música porque não sabem tocar um instrumento. Mas você não precisa saber construir um violino para entender a magia de uma sinfonia. Se você usar as suas 3 noites por semana para estudar como a música funciona, como uma orquestra é estruturada, a diferença entre os instrumentos, o contexto histórico em que um grande compositor viveu, a sua próxima ida a um concerto será uma experiência transcendental. Você deixará de ouvir apenas um som bonito e passará a escutar um diálogo complexo entre dezenas de vozes, compreendendo a genialidade por trás de cada nota. O mesmo vale para a pintura, a arquitetura ou qualquer outra forma de arte. O conhecimento transforma a visão, ele transforma o tédio em admiração.
Além da arte e da literatura, existe um campo de estudo ainda mais pragmático e igualmente transformador: o estudo da causa e do efeito, ou seja, a compreensão das leis que regem a natureza, a história e a sociedade. A maior causa de sofrimento, irritação e tédio na nossa vida diária é a nossa incapacidade de ver que tudo o que acontece tem uma causa lógica. Quando o seu aluguel aumenta, quando o trem atrasa, quando uma pessoa o trata mal, a reação natural é a raiva irracional. Mas se você usar o seu tempo para estudar história, economia, sociologia ou biologia, você começa a ver o mundo não como uma série de eventos aleatórios e injustos, mas como uma teia complexa de causas e efeitos. Você entende por que as cidades crescem de determinada maneira, por que as crises econômicas ocorrem, por que os seres humanos agem como agem. Essa compreensão não apenas torna cada caminhada pela rua uma aula fascinante de observação sociológica, mas também traz uma paz de espírito imensa. Quando você entende as causas, a raiva desaparece. O mundo deixa de ser um lugar hostil e passa a ser um laboratório maravilhoso para sua mente curiosa. Você passa a viver com a serenidade de um filósofo, observando as marés da vida com interesse e equanimidade, caminhando para a implementação de todas essas ideias. É vital que eu faça um alerta severo sobre os perigos que espreitam aqueles que decidem embarcar nessa jornada de autoaperfeiçoamento. O primeiro perigo, e talvez o mais insidioso de todos, é o risco de se tornar um pedante, um intelectual arrogante e insuportável. Quando começamos a ler mais, a pensar mais profundamente e a disciplinar o nosso tempo, é muito fácil olharmos com desdém para aqueles que continuam vivendo no piloto automático. Podemos nos sentir superiores porque passamos a noite lendo filosofia enquanto nosso vizinho assistia a um reality show. É fundamental lembrar que o cultivo da mente deve torná-lo mais compreensivo, mais humilde e mais empático, e não um juiz arrogante da vida alheia. A sabedoria verdadeira é silenciosa. Você não precisa anunciar ao mundo seu cronograma de estudos ou exibir o seu vocabulário recém-adquirido. O seu tempo é seu, e o tempo dos outros pertence a eles. Viva a sua vida de forma plena, mas permita que os outros vivam as deles da maneira que escolherem. A arrogância intelectual destrói a beleza do conhecimento. O segundo perigo que você deve evitar a todo custo é se tornar um escravo do seu próprio cronograma. Lembre-se de que você criou esse programa de 90 minutos, 3 vezes por semana, para libertar a sua alma, e não para aprisioná-la em uma nova cela. O cronograma deve ser o seu servo, não o seu mestre. Haverá dias em que a vida acontecerá, um amigo querido precisará de você, uma oportunidade única surgirá. Ou você simplesmente estará passando por um momento de necessidade emocional que exige flexibilidade. Se você se tornar tão rígido a ponto de sentir culpa e ansiedade por perder uma noite de leitura, você perdeu de vista o objetivo principal, que é viver bem. Um cronograma é uma ferramenta maravilhosa, mas ele precisa respirar. Se a disciplina se transformar em uma obsessão paralisante, onde você não consegue aproveitar um passeio porque está pensando no livro que deveria estar lendo, pare imediatamente. O equilíbrio é a chave da sanidade. Um outro erro muito comum, e que está ligado ao perigo da rigidez, é a pressa ansiosa. Na ânsia de recuperar o tempo perdido, muitas pessoas tentam acumular o máximo de informações no menor tempo possível. Elas leem como quem participa de uma corrida, orgulhando-se de devorar dezenas de livros por ano, mas sem reter a essência de nenhum. Elas saltam de um tema para outro buscando apenas a emoção da novidade. O verdadeiro cultivo da mente não é uma corrida de velocidade, é uma caminhada contemplativa. Se você passar os seus 90 minutos lendo apenas 10 páginas, mas gastar o resto do tempo refletindo profundamente sobre elas, debatendo com o autor na sua própria mente e aplicando aqueles conceitos à sua realidade, você terá feito um uso infinitamente melhor do seu tempo do que se tivesse lido um livro inteiro superficialmente. O objetivo não é colecionar fatos, mas transformar a sua forma de pensar. O aprendizado deve ser um processo de digestão lenta. Se você se sentir apressado, diminua o ritmo. Respire. O conhecimento que transforma a vida é aquele que penetra lentamente nas raízes do seu ser. Por fim, o último e maior perigo, como já mencionamos, é o fracasso inicial seguido da desistência.
Eu reforço este ponto porque ele é a causa da ruína de quase todos os bons propósitos. Ao começar o seu programa de 3 noites por semana, você inevitavelmente enfrentará dias em que a preguiça parecerá invencível, em que o livro parecerá chato, em que a sua mente se recusará a focar. Nesses momentos, a tentação de abandonar tudo e voltar para o conforto do vazio será gigantesca. É exatamente nesse ponto de atrito que o seu caráter está sendo forjado. Se você decidiu dedicar aquele tempo a uma tarefa, cumpra-a, mesmo que seja arrastando-se. A vitória sobre a inércia, por menor que seja, é o que constrói a musculatura da sua força de vontade. Se você falhar um dia, não se condene, mas não permita que uma falha se torne um padrão. Comece devagar, escolha um assunto que realmente desperte a sua curiosidade, seja a história da Revolução Francesa, o funcionamento dos motores, a vida das abelhas ou a poesia clássica, e mantenha a consistência. Em última análise, a arte de viver com 24 horas por dia não é sobre se tornar uma máquina de produtividade, nem sobre preencher cada segundo com uma atividade utilitária. É sobre despertar do transe da vida moderna. É sobre parar de tratar o presente como uma mera sala de espera para um futuro idealizado que nunca chega. Quando você assume o controle da sua mente no trajeto para o trabalho. Quando você resgata as suas noites da passividade e as dedica a algo que eleva o seu espírito, você para de apenas existir e começa a viver. Você descobre que dentro das mesmas 24 horas que antes pareciam curtas e sufocantes, existe um universo de possibilidades, de beleza e de significado. O tempo não é um inimigo que nos rouba a juventude, mas a tela em branco onde temos o privilégio diário de pintar a obra-prima da nossa própria existência. Portanto, olhe para as horas que se estendem à sua frente hoje. Elas são suas. Ninguém pode tirá-las de você. O que você fará com elas a partir de agora é a única coisa que realmente importa.